caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Representa as passeatas que reuniam, em sua maioria, jovens que tinham consigo um desejo de mudança, ambições e sonhos. Eram movidas a cartazes de protestos, as vozes gritantes que entoavam hinos e músicas. Assim também nos mostra que, independente de crenças e ideias, as pessoas são iguais, estando elas do mesmo lado ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. As manifestações eram compostas de pessoas de diversos ambientes, mas que possuíam o desejo de mudança em comum. Agricultores, operários, camponeses, mulheres, jovens, professores, jornalistas, intelectuais, padres e bispos. No caso de professores, jornalistas e intelectuais, eles eram censurados e vigiados, o que depois de AI-5 ocorreu com maior intensidade. Os professores não podiam lecionar e mencionar nada referente ao golpe. Os jornalistas tinham seus artigos e matérias cortadas pela censura, e os intelectuais eram proibidos de disseminar suas ideias e também de publicá-las. Nas universidades não havia vagas e muitos jovens não conseguiam estudar. Mulheres eram discriminadas e impedidas de trabalhar. Os operários sofriam com os baixos salários, agricultores e camponeses tinham suas terras ocupadas e os padres e bispos eram ameaçados, presos e muitas vezes expulsos do país. Então a maneira encontrada para protestarem pelos seus direitos era juntar-se àqueles que também possuíam ideias de mudança e desejo por um país melhor. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse trecho contesta sobre aqueles que sofriam um momento na pele e não faziam nada. Afinal, não se muda um país ficando parado. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Refere-se também a essas pessoas que preferiam ficar em silêncio em vez de tentar alcançar a mudança junto aos estudantes e aos demais. Pelos campos a fome, em grandes plantações. As pessoas que trabalhavam nos campos, agricultores, também sofriam com a ditadura. Os poucos que possuíam um pedaço de terra, a mesma que lhe era tomada, os camponeses muitas vezes eram despejados e acabavam por passar fome. Pelas ruas marchando, indecisos cordões. Cordões é como ficou conhecido os grupos de foliões que tomavam as ruas durante o carnaval. O nome refere-se a características dos grupos serem formados de forma que as pessoas se transcorrem. Assim era composta alguma das manifestações, como foi o caso da passeata dos 100 mil, que pareciam ser divididas em blocos, artistas, mães, padres, intelectuais e entre outros, que em muitos casos caminhavam indecisos ou com medo dos militares. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Enquanto os militares reprimiam os protestantes com canhões, bombas de gás e armas, a população saía nas ruas com cartazes e com força de suas vozes. Muitos atirando pedras e tudo que se estivesse ao alcance, mas nada parecia ser tão forte e provocante quanto os gritos, as palavras de ordem dos movimentos estudantis, frases e músicas daquele ano. Essas sim eram suas verdadeiras flores. Mas começaram a surgir grupos que não acreditavam mais em democracia sem a violência. Alguns grupos de radicais se formavam e gritavam em coro: "Só o povo armado derruba a ditadura", enquanto do outro lado um grupo militante gritava: "Só o povo organizado conquista o poder". Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Os soldados estavam sempre armados e dispostos a prender os manifestantes e levá-los para as salas do DOPS. Porém, muitos pareciam alienados, não sabiam direito o que acontecia ou fingiam não saber, para quem sabe assim se redimir da culpa de tantas mortes e desaparecimentos da época. Mas tinham famílias, namoradas, mães, irmãos, podiam sim ser armados por alguém ou então odiados por todos. Muitas manifestações foram, sobretudo, contra a violência dos policiais. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Os
Os soldados aprendiam lições e, como se houvesse uma lavagem cerebral, aceitavam cumprir as ordens do governo, mas a sua maioria, muitos sabiam exatamente o que faziam e concordavam com os planos e métodos. Como diz a frase, eles aceitavam morrer pelo seu país, mesmo que para isso eles fossem recriminados pela população e tivessem que viver sem anseios e sem razão. Afinal de contas, eles só serviam para fazer o trabalho pesado para os governantes. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. A maioria, se não todas as pessoas que participavam ativamente dos manifestos, eram motivados pelas perdas que sofriam, pelas mortes de amigos, parentes, conhecidos, pela dúvida do que aconteciam com as pessoas que eram levadas. Alguns dos jovens, quando crianças, viram seus pais serem levados por policiais e nunca mais tiveram notícias. Muitos viram seus amigos morrerem e o corpo simplesmente desaparecer, e acabavam por não ter dinheiro ao enterro. Alguns poucos voltavam e de outros nunca mais se ouvira. Eram guiados pela certeza de que poderiam mudar o mundo e pela história que cada um deles possuía. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Grande parcela dos jovens brasileiros de hoje desconhece o período de 10 anos desde o golpe militar até o fim da ditadura. O desejo de mudança, a fome por liberdade e a coragem de lutar não está entre as principais prioridades do jovem do século XXI.